que nós temos hoje? O dólar na estratosfera. Nós temos a taxa mais alta do dólar dos últimos 2 anos e meio. Adeltan, e daí? O que isso tem de comigo? O que isso gera de efeito? Gente, isso tem tudo a ver com você, com o seu bolso, com a sua vida, com o seu dia a dia. Isso gera um aumento dos preços de produtos importados. E vamos lembrar que a gente está numa economia global. Quase tudo que você usa, que você compra, se você pegar o seu celular que não sai aí da sua mão, tá cheio de componente importado aqui, ainda que algum celular seja eventualmente produzido no Brasil, mas grande parte é produzida fora, e mesmo que é produzido aqui, no mínimo vai ter um chip aí que vem dos tigres asiáticos, que vem da China. Grande parte das coisas que a gente usa no dia a dia aqui, minha garrafa de água, tudo, computador, celular, iPad, fone de ouvido, óculos, quase tudo é importado, quase tudo tem componentes que vêm de fora. Isso faz com que um dólar caro aumente o preço de tudo que está ao nosso redor. Isso gera uma pressão inflacionária, porque as pessoas, quando veem os preços aumentar, elas têm suas necessidades. Um dentista vai aumentar o seu preço, um médico vai aumentar o seu preço e tudo tende a subir. Com isso, o real fica mais barato comparando com a moeda estrangeira. Você tem uma desvalorização do real, você tem uma pressão inflacionária aqui da economia como um todo. Além disso, o próprio pãozinho e o macarrão ficam mais caros, porque até o trigo da farinha é importado. A gasolina fica mais cara, porque embora a gente produza grande parte da nossa gasolina, ela é em grande medida refinada no exterior. E ela é usada não só para os carros, ela é usada até para fazer roupa, para uma série de itens. Então, você tem um aumento aí em cascata de vários preços relacionados à gasolina. Mais ainda, as viagens para o exterior também ficam mais caras. Não para por aí. Além da gente ter esse impacto aí sobre uma série de preços decorrentes do aumento dos preços dos produtos importados, você tem outros produtos que ficam mais caros aqui por outra razão com o aumento do câmbio. Eu vou explicar para vocês. Grande parte daquilo que a gente produz, a gente é um país que, em grande medida, é produtor de riqueza a partir da extração dela da terra. A gente não agrega muito a tecnologia, infelizmente, aos produtos ainda no Brasil. A gente não é um país de alta tecnologia. Vejam quais são as nossas maiores empresas da Bolsa. Você tem a Petrobras, que faz o quê? Tira a riqueza do solo, tirando o petróleo do solo. Você tem a Vale do Rio Doce, uma outra grande empresa que tira minério do solo. Nossas grandes empresas, elas ainda tiram materiais brutos do solo, a exporta lá para a China uma tonelada e você compra aqui para cá de volta alguns chips em troca daquela tonelada, porque lá eles agregam tecnologia. Mais ainda, aqui a gente tem uma grande produção agrícola responsável por 25% do nosso PIB. E quando o dólar aumenta, fica muito mais atrativo para os produtores, seja de commodities relativas a minérios, seja de commodities relativas a produtos agrícolas, fica muito mais atrativo para eles mandarem para fora do que vender no mercado interno. Porque lá fora fica mais, eles estão dispostos, a moeda está mais valorizada, fica mais barato para eles lá fora o que a gente produz aqui. Isso faz com que exista um fornecimento menor, uma oferta menor de produtos agrícolas, de minérios aqui no ambiente interno. E quando você diminui a oferta, lembrem que o preço das coisas é oferta e procura. Por que diamante é muito caro? Porque tem pouca oferta de diamante relativamente à procura. Quanta gente quer comprar diamante? Como tem uma pouca oferta para uma grande procura, o preço vai lá em cima. Quando você diminui a oferta de produtos agrícolas no mercado interno, o que acontece? Inflação. Aquele preço daquele produto vai aumentar para todos. Isso gera um aumento da inflação. E aumento de inflação, o que é inflação? Inflação diz respeito ao poder de compra da moeda. Quando você tem uma inflação, uma subida de preços, o poder de compra da moeda está se deteriorando, está encolhendo. Você não consegue comprar as mesmas coisas mais com aquela nota de R$1, com aquela nota de R$10. E, por medo do dinheiro estar perdendo valor, muitas pessoas, para se protegerem, vão comprar ouro e dólar. Isso acirra a inflação. Por que isso acirra a inflação? Porque pensem que dinheiro é como se fosse diamante. Quando as pessoas querem trocar moeda real e comprar ouro e o dólar vão subir e aquela moeda real ela está em abundância. Imagine se começasse a jorrar diamantes em cada esquina, jorrar diamantes. O preço do diamante ia ficar o mesmo ou ia cair? Ia cair, porque você ia ter muita oferta no mercado. Da mesma forma, o dinheiro também é como se fosse um produto, uma mercadoria, só que é uma mercadoria de escambo universal, né?
esse produto, que é o dinheiro, vai perder o seu valor, porque está sobrando. As pessoas querem dar real em troca de ouro e troca de dólar para manter o valor de compra dele, em ouro e em dólar. E, além disso, a gente tem uma decorrência disso ruim para a economia, que é o aumento da taxa de juros. Por quê? Porque uma forma de controlar a inflação é o Banco Central aumentar a taxa de juros. Quando ele aumenta a taxa de juros, fica mais interessante para as pessoas elas investirem em investimentos de renda fixa, elas emprestarem dinheiro para o governo, elas tirarem dinheiro de circulação. E quando tira dinheiro de circulação com o aumento da taxa de juros, você diminui a oferta de dinheiro no mercado e você diminui a inflação. Uma outra razão pela qual a inflação diminui quando existe aumento da Selic é o seguinte: quanto maior a taxa de juros, menos gente pega dinheiro emprestado e menos você está multiplicando a oferta de crédito, consumo, menos existe demanda, menos existe compras na sociedade quando a taxa de juros é muito cara. Isso faz com que, naturalmente, a inflação diminua, porque diminui, mais uma vez, a oferta, a busca por serviços e produtos. Bom, agora que você entendeu que existe aí um efeito muito grande, ruim para a economia, ruim para o nosso bolso, ruim para o seu bolso no aumento do dólar, vamos agora perguntar quem que é o responsável por isso. Eu vou contar para vocês quem é o responsável. Bom, já sabem, né? Faz o L. Se você votou em Lula, faz o L e sorri, porque Lula é o responsável. Como que o dólar tem explodido no Brasil? Claro que o dólar tem aumentado em vários lugares do mundo, contudo, no Brasil, muito mais do que em todos os outros lugares do mundo. Por quê? Porque Lula tem atacado o Banco Central. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O Lula quer reduzir a taxa de juros da marra. O Banco Central define a taxa de juros na economia ao fixar a taxa Selic. E o Lula ele não concorda com isso, ele quer diminuir o juro na marra. E o Banco Central não diminui. Por quê? Porque hoje o presidente do Banco Central ele tem independência em relação ao presidente da República. Graças a Deus e graças a Bolsonaro, que levou adiante e conseguiu aprovar uma lei que garante a independência do Banco Central para impedir que gente que não tem a mínima noção de economia, que vai colocar o país no rumo do abismo, que está sentado na presidência da República, como é o caso do Lula, efetivamente consiga concretizar seus planos ou sua má gestão. Por isso que o presidente tem autonomia e independência. Mas essa autonomia e independência do Banco Central vai até o final do ano. Depois o Lula vai poder escolher o próximo presidente do Banco Central e aí mora um imenso perigo. Porque Lula, quando ataca o presidente do Banco Central e diz que vai baixar o juro na marra, tem dois efeitos muito graves por isso. O primeiro efeito de baixar o juro é simplesmente o Brasil quebrar. Por que, Deltan? Porque o governo brasileiro, para ele conseguir pagar suas contas, ele arrecada com a tributação, com os impostos, ele arrecada, mas ele não consegue hoje pagar todas as suas contas. Ele já tem uma grande dívida acumulada. E como que ele paga a sua dívida? Como que ele paga os juros da dívida que ele tem com as pessoas? Ele paga tomando mais dinheiro emprestado. Então imagine o seguinte, você é uma dona de casa e você se endividou, você tem lá R$1.000 de endividamento e chega o mês seguinte e você não tem dinheiro para pagar o Banco Itaú. Você vai lá no Bradesco, pega R$1.000, paga o Banco Itaú e rola a tua dívida. Chega no próximo mês, você não consegue pagar, você vai lá no outro banco, vai no Banco HSBC, nem existe mais, Banco do Brasil, toma dinheiro emprestado, cobre a dívida de um banco e rola para outro banco. Hoje o Brasil rola a sua dívida fazendo assim. A gente tem uma dívida trilionária, uma dívida imensa. E quando o Lula fala, não, a gente não vai mais pagar juro alto nessa nossa dívida, as pessoas não querem mais emprestar para o governo, porque o governo já está muito endividado, só vale a pena emprestar para o governo quando o juro que o governo paga é alto, porque o risco é alto, porque o governo está muito endividado, o Brasil está muito endividado, e se o Brasil decidir pagar menos juros, simplesmente as pessoas não vão conseguir, não vão emprestar, e o Brasil vai quebrar. Vamos voltar no exemplo da senhora de casa. Ela tem uma dívida no Bradesco, ela vai para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil diz, olha, você já está endividado, eu posso até te emprestar, mas eu não vou cobrar mais 5%, vou cobrar 10% de juro. E o juro vai subindo, ninguém está disponível para pagar menos juro para a pessoa que está muito endividada. Então, se o Brasil quiser pagar menos juro, vai quebrar, porque não vai conseguir enrolar a dívida. Essa é a grande realidade. Mas tem um segundo efeito ainda possível de baixar o juro. Se o Banco Central baixar o juro na marra, existe um efeito simples e claro que é o aumento da inflação. Por que aumenta a inflação se baixar o juro? Lembra que se baixar o juro, aumenta a gente tomando empréstimo,
Tem gente que tinha o dinheiro investido em aplicações e tira para investir na atividade econômica. Tudo isso aumenta a circulação de dinheiro, tudo isso aumenta a demanda, oferta de produtos. Isso faz com que o preço das coisas subam porque tem mais dinheiro disponível para comprar a mesma riqueza, a mesma quantidade de produtos, a mesma produção está lá estável, mas de repente jorra dinheiro na economia pelo crédito, pelo dinheiro mais barato dos empréstimos, e as pessoas vão querer comprar e o preço das coisas vai aumentar, porque a produção não consegue acompanhar automaticamente o aumento da disposição de dinheiro na economia. E aí você tem um aumento da inflação. E o que acontece se aumentar a inflação? Mais uma vez, o real perde dinheiro, perde valor, o real perde valor porque você teve inflação e as pessoas vão buscar ouro, vão buscar dólar, o que gera mais perda de valor do real. Então você tem aí duas responsabilidades do presidente da República. Primeiro, quando ele ataca o Banco Central e quando ele indica que ele vai baixar juros na marra, o que seria uma loucura, isso gera o risco de quebrar o Brasil. E mais, isso gera um risco de aumentar a inflação. Então, existe um risco aí de perda de valor da moeda. Se o Brasil quebrar, ninguém quer ter real. Você vai trocar por ouro, por dólar, por outra medida econômica, por outro instrumento monetário. Ou ainda, se você vê que ele vai baixar o juro na marra e vai aumentar a inflação, você, de novo, troca por ouro, troca por dólar. E quando a pessoa quer se livrar de real, lembre, real é como se fosse um diamante. Quando você tem muito no mercado, o preço cai. Queda do preço real é a desvalorização. Aliás, a inflação pesa mais no bolso do pobre. Além disso, o Lula tem uma segunda responsabilidade, além de ele falar que ele vai baixar os juros na marra. Tem uma segunda responsabilidade que é a seguinte: ele gasta mais do que ganha. O Brasil gasta mais do que ganha. Isso aumenta a nossa dívida. Isso impede também de você controlar a dívida, isso impede de você diminuir o risco Brasil de inadimplência, e isso impede você de baixar o juro. Por quê? Porque ninguém está disponível para emprestar para o Brasil enquanto o Brasil está com risco de quebrar. Só se o Brasil está sobrando dinheiro, se ele está controlando os gastos, aí a pessoa vai dizer, não, esse país está indo bem, eu concordo em emprestar com um juro menor. É como se fosse a dona de casa. Se a dona de casa está ganhando mais do que ela gasta, o banco vai dizer, opa, dá para emprestar para ela vai devolver. Agora, se ela está se endividando e aumentando o endividamento, o banco só vai emprestar para aquela dona de casa por um juro mais alto. Então, se quer realmente baixar juro, o caminho para isso é controlar gastos. Só que o Lula não faz isso. Lula aumenta a despesa e tenta ainda fazer aumento de arrecadação para contrapor o aumento da despesa. Em vez de controlar a despesa, em vez de quebrar as mamatas, em vez de controlar a gastança, o que Lula faz? Aumenta a carga tributária, pressionando mais ainda a nossa economia, diminuindo a produção de riqueza, diminuindo a nossa capacidade de reinvestir o dinheiro, a nossa capacidade de poupar. Então Lula é super responsável, mas Lula não é responsável só por isso. Lula prometeu picanha com cervejinha. A picanha do Lula virou pé de galinha e agora ele quer tributar as carnes nobres, o que vai impedir que o pobre consuma picanha, como ele tinha prometido. A cerveja ela deve ainda ser tributada a mais com uma taxa extra pela nova reforma tributária. Então, Lula, cadê a picanha? Cadê a cervejinha? Lula prometeu que pobre ia voltar a viajar de avião. Nós temos a passagem aérea mais cara dos últimos 13 anos. Lula prometeu ainda compras baratas. E o que ele entregou? Entregou taxação da blusinha da Shopee. Esse Lula é uma fraude. Tá tão ruim que até os petistas estão criticando. Eles voltaram do túnel do tempo para criticar Lula. Eles viajaram do passado para o presente. E eu vou pedir para a produção, coloca aí na tela, a produção, a prova de que até a petista não aguenta o que o Lula está fazendo. Veja aí, a Manuela Dávila dizendo, com o dólar chegando na época, ela dizendo 4,6, e ela já estava chocada. Ela falou, estou preocupada com quem foi às ruas pedindo o golpe da presidente Dilma porque não conseguiria ir para a Disney. Alguém tem notícias? Ela escreveu isso lá em 2018, criticando as pessoas, criticando aqueles que tinham protestado, pedindo o golpe da Dilma porque o dólar estava caro. Segundo ela, na época, 4,6, e agora o dólar está muito mais caro do que isso. E agora, Manuela Dávila? Vai criticar? Vai falar ou vai ficar em silêncio usando a hipocrisia habitual da esquerda? Tem mais uma aí, produção? Tem mais um comentário? Veja aí, Augusto de Arruda Botelho, daquele Clube da Impunidade, também conhecido como Clube Prerrogativas. Ele dizendo aí, a bolsa fechou bem, né? Dólar tá bem. Aliás, a economia toda vai bem, sem contar o desemprego despencando. Algum eleitor
do Bolsonaro. Pode me dizer uma coisa boa desse governo? Ele estava fazendo uma ironia, dizendo que o dólar estava subindo, que estava tudo dando errado, e estava criticando o Bolsonaro. Vamos agora atualizar no túnel do tempo Augusto de Arruda Botelho criticando o Lula. Alguém pode dizer alguma coisa boa do governo Lula? E eu critiquei uma série de outras... Eu publiquei uma série de outras críticas dos petistas lá no meu post do Instagram. Eu trouxe, por exemplo, o Zeca Dirceu dizendo: quem bate R$6 primeiro, o dólar ou a gasolina? O Guilherme Boulos dizendo: para a maioria dos brasileiros o aumento do dólar significa menos poder de compra. Tá certo, Boulos. Mas parece que para o ministro da Economia significa lucro milionário da sua empresa em paraíso fiscal no exterior. Vamos perguntar quem aí que está com empresa no paraíso fiscal do exterior para querer valorizar o dólar? Quem aí do governo Lula, não é verdade? Se isso era verdade antes, isso deveria ser verdade agora. E você vai encontrar uma série de outras críticas dos petistas ao próprio governo Lula, vindo diretamente do túnel do tempo para a nossa realidade, lá na minha página do Instagram. Aproveita, vai lá, segue e comenta.